Apresentamos o novo filme Kodak Gold, uma revolução em filme colorido. A Fuji lança o primeiro filme do mundo com a 4ª camada de cor. Novo Supéria. O que seus olhos veem, a Fuji mostra. Honmono o tsukame. Nikon F2. Hey, can I try your Canon? Sure, it's simple. In sun or shade, it's a snap to use. The Canon AE1 program. So advanced, it's simple and more... Bora lá então colocar aí, ó, Fujicolor 400. Puxadinha assim pra ter certeza. Sei lá, o cartão digital é mó chato, esse aqui é mó legal, tipo. É quase um ritual, tá ligado? Você pega a câmera, você abre, ela tem um peso diferente, a lente, aí você põe o filme. Boom mesmo, acho que tá acontecendo, assim, ó. Enquanto existir memória da fotografia analógica, a fotografia analógica irá sobreviver, irá existir. Maybe what is not Carmen Theta Film Lab is it's not like a regular lab. E foi aí que eu descobri que dava para fazer dinheiro com a fotografia de rua. Consegui diminuir o custo revelando em casa. Calma, porque eu acho que adentrando ali vai ser foda. Chega aqui, né? Consegue pegar ele passando aqui. Toma, cara. Então, meu primeiro contato com a analógica foi quando eu era bem pequeno, tá ligado? Tipo, foi andando de skate, a gente queria fazer os primeiros registros. Então a gente tinha a revista de skate e a gente se inspirava muito nisso e a gente queria ter algo parecido para registrar as manobras. E aí alguém apareceu com uma point shoot, a gente fez esses registros, já fiquei fascinado com isso. E eu tenho essas fotos até hoje. Comecei a fotografar no digital, e aí eu vi que tinha alguns amigos que estavam fotografando com analógico e eu resolvi, tipo, pô, quero ver como é que é. Tipo, tinha esse lance de revelar em casa, os filmes preto e branco. Eu acho que eu sou bem essa geração, tá ligado? Que eu fiquei, tipo, tô entre os dois, assim. Eu gosto muito do analógico, mas ainda eu preciso do digital, assim, pra fazer o que eu busco. Não, mas é um pequenininho só pra você colocar dentro e colocar dentro daquela. Cadê uma sorte? Aquela que você levou na bike? Hã? Você tirar a orelha. Quase um ritual, tá ligado? Você pega a câmera, você abre, ela tem um peso diferente, a lente, aí você põe o filme. Gente, né? O digital, sei lá, se o cara quer catar um momento único, ele põe uma foto sequência ali, tipo, faz 30 fotos ali, escolhe um momento. O boom mesmo, eu acho que tá acontecendo, assim, ó. Tanto que eu acho que, sei lá, na América tá bem forte, aqui já tá ali,
no Brasil tá fraco por falta de acesso, mas uma hora vai acabar, acho que também não vai ter como. Então, acho que as redes sociais têm uma importância muito grande, né, nesse boom do analógico. A galera já tinha isso em comum, e quando eles viram que, tipo, sei lá, o cara na Rússia, o cara no Brasil, o cara em Portugal, tinha esse lance de estar fotografando e pôde trocar essa informação, eu acho que, tipo, quem via isso e quem já não fotografava e via, falava, nossa, mano, tem uma galera fazendo isso, eu gosto dessa estética. E eu acho que aí tá contribuindo pra tá aumentando, assim, tipo, ter isso em comum, assim, ó, e tá aumentando cada vez mais, acho que vai crescer muito ainda. Tá no analógico, eu me considero parte dessa geração nova, que eu acho que é incrível, porque, assim, antigamente os caras só tinham analógico e tinha limitações. Agora a gente tem o digital, então a gente pode escolher falar, esse trampo eu posso fazer com analógico, e se eu precisar fazer algo mais específico, que é mais complicado, que ia gastar muito, eu tenho o digital ali. Salve fotógrafos ambulantes, hoje eu sou o convidado aí do Guilherme, meu nome é Diogo. Vindo da fotografia, eu comecei a trabalhar num estúdio de fotografia no Brasil, isso em 2013. Não me sentia feliz com aquilo que eu fazia, porque era flash o dia todo e era uma coisa mecanizada. Não me sentia vivo com aquilo, simplesmente fotografava, ok. Mais específico assim, talvez em 2014 e 2013. Foi quando eu usei a primeira vez uma fotografia analógica, uma câmera analógica. E foi amor à primeira vista, mano. Eu tenho um sério problema com cores, eu sou parte daltônico, então me sinto mais confiante em fotografar em preto e branco e não ter essa preocupação com as cores, porque geralmente às vezes tem um desequilíbrio total assim com as cores. 2014 voltei para Lisboa, vivia desempregado, sem dinheiro, completamente desesperado, mano. E tinha uma coleção enorme de fotografias. Foi então que eu fui até o Castelo de São Jorge, vi que tinha um fluxo de turistas que passavam por ali e foi aí que eu descobri que dava para fazer dinheiro com a fotografia de rua. Expus as fotografias, vendi e é o que eu tenho feito até hoje. O processo de revelação eu comecei também pela curiosidade, né? Tava saindo caro fazer revelação e consegui diminuir o custo revelando em casa. Só que eu não tinha amigos que faziam isso, ninguém fazia isso, não conheço ninguém que faz isso. E você vai tentar fazer do teu jeito, os primeiros rolos não funcionou. Os 3 primeiros saiu completamente branco, assim, não saía imagem, não saía nada. Eu errei no processo, então são coisas que no início eu falei, porra, acho que não é pra mim. Eu gosto de divulgar meu trabalho nas mídias sociais, como o Instagram. O Instagram, eu vejo hoje em dia, quem não tem voz, quem não consegue mostrar, tá lá, meu. Todo mundo, quem gosta do teu trabalho vai estar lá te seguindo, vai estar te dando um apoio. Você consegue divulgar o teu trabalho ali, entendeu? Se não fosse dessa maneira, provavelmente estaria tudo fechado dentro da minha garagem, mano. Ninguém ia estar vendo o que eu tô fazendo. É incrível, mano. Eu não estudei, eu não fui pra universidade. Tudo que eu sei, eu aprendi no YouTube, aprendi em alguns livros. E eu acho o YouTube uma plataforma incrível. And if it's a photograph, a portrait, yeah, it has to be the truth. This is how it looks like. Ora bem, a Vintage Dream Cameras foi criada na sequência de uma necessidade. Aliás, na realidade, 2 necessidades. A primeira e mais básica era a necessidade de
trabalhar. E a segunda era a necessidade que o público, que o mercado sentia e que nos demonstrava. Pronto. Eu não estava à espera do fluxo de rapidez de venda que tive. Nós abrimos nos últimos dias de julho com cerca de 60 máquinas na loja. A 15 de agosto nós tivemos de ir buscar mais câmaras porque já não tinha praticamente nada. A loja estava completamente depenada. Prova também de que o analógico está em alta, sem dúvida alguma, é a reação de marcas de produção de filme. O reinvestimento que existe agora no início do ano, que aumentaram os preços da Kodak precisamente por causa disso. E me conta mais um pouco, como você vê a nova geração na fotografia analógica? Como é que você enxerga essa nova geração? A geração em si eu enxergo muito bem. acho muito que tem muito futuro, e eu costumo meio a brincar, meio a dizer a sério que enquanto existir memória da fotografia analógica, a fotografia analógica irá sobreviver, irá existir, modéstia à parte. Mas se não existissem pessoas como nós, que estamos aqui e somos capazes de pessoalmente despender o nosso tempo para explicar, seja a quem for que entre na loja, o que são aberturas, o que são velocidades, qual é a diferença entre esta câmera e a outra, qual é a diferença entre esta película e a outra, que objetivo é que eu devo usar para fazer isto ou aquilo ou aquele outro. É verdade que as redes sociais ajudam imenso, é verdade que tudo o que se possa querer aprender existe no YouTube, sem dúvida alguma, mas as pessoas precisam também de um contacto humano. Maybe what is not Carmencita Film Lab is it's not a regular lab that you all know that is been open since 1980s, that there is somebody there that you give your film and they give you some photos and that's it. We were photographers ourselves and we were looking for a better way to understand labs. Sometimes I say it's like a lab 2.0 in a way, because it's a lab, but it's completely different than a lab. And we were not thinking so much about the money, and it was like, okay, we need to do this, we probably die in 2 years, but it's fine, we will have a lot of fun, it's gonna be 3 friends, and we could never imagine this crazy. But it's been really, really cool. And in this new wave, the challenge for us is to try for new people, especially young people, to understand film doesn't need to look bad, or doesn't need to have dust, or doesn't need to be blue. It can look beautifully nice. A friend was telling me they met with Fujifilm US and that they basically doubled their sales in 400H. They expected 30% and it's 100% increase, which is completely nuts, you know, and nobody could expect this. So 2 years ago, it was the highest season we had. It was like 5,800 rolls 1 month. I think this is the best of it, that there is no specific company or a specific thing that made this the fashion. Nobody specifically buy advertising to shoot film. The same with vinyl. Nobody made like advertising, yeah, vinyl is the best. It's just people just drove to this and felt like, yeah, this is pretty cool. I think it's a bit sad, but even for me it's hard to print images. It has a very significant thing when we put something in paper. So it's even hard for us to choose, and it's like, whoa, is this worth it of printing or not? Film, find it's this bridge between we shoot in film, but then we share in digital, which is how our life is. Pode? Pode, manda bala. No, beh, infatti no, una mia amica lì se la prende, soprattutto settimana a casa. 0 hour,
Muita paciência, porque o bagulho é amor e ódio, mano. Você vai queimar rola, não vai sair nada, tipo, você vai gastar dinheiro, você vai estar com raiva, só que do nada vai vir também um rolo que deu certo e você vai se apaixonar pelaquela foto ali, que você vai falar, porra, no digital eu nunca consegui isso. Então é esse lance de amor e ódio que eu acho que é o que move tudo, né? Tipo, se prepara, assim, ó, tenha paciência, a ansiedade aí da nossa geração é foda, mas eu acho que vale muito a pena. Cortou.